ponto que faltou e vou mostrar um pouco sobre... Eu falei de pressões exteriores, né? Então, eu vou mostrar um pouquinho o mundo afora de um jeito que eu sei que vocês provavelmente desconhecem, né? Então, como provavelmente não vem deste modo, vão poder perceber que se eles chegarem a uma certa idade sem as condições de saberem lidar, estiverem frágeis, então será mais difícil para eles. Aí precisa então entender essas forças exteriores de uma outra maneira, tá? E aí depois eu mostro o programa de educação, porque acho que não faria muito sentido tentar, bom, mediante essa situação, vamos ver o que fazer. Precisa ficar mais claro que a coisa é mais, assim, digamos, mais potente contra os nossos filhos, a nossa época. A gente olha a época da nossa educação pensando que é muito parecida com a atual. E a gente não conhece todos os fatores, né? Então, o padre Rui Marim, aqui no trecho que ele fala sobre a educação dos filhos, ele é muito sensível em mostrar aquelas, digamos, aqueles maus exemplos que são inevitáveis dos evitáveis. Então, às vezes, te dá um mau exemplo que a gente pode evitar. E tem outras que, às vezes, não. Então, ele é sensível em falar isso, porque, inclusive, eu acho que ele até entende a cabeça do pai e mãe que fala assim, mas olha, não tem o que fazer. Então, é interessante observar a delicadeza psicológica deste sacerdote. Foi um grande, não foi dos pequenininhos, não, né? Ele inclusive coloca em forma de questão. Ele fala assim, porventura Deus pede à criatura humana algo impossível? Será que Deus ignora, né, a nossa fraqueza humana? É lógico que não. A gente sabe disso, né? E então, ao pedirmos que a gente tenha atenção para evitar certos males, não significa que não se veja a fragilidade humana. É que às vezes a gente se esconde por trás do eu nasci assim, eu vou morrer assim. Tem gente que fala até isso até. A frase é conhecida por isso. Eu nasci assim, vou viver assim. Hein? Aí parece que até o que é vicioso não parece vício. Né? A pessoa já começa a achar que é muito bom. Né? Então a gente precisa olhar e ver melhor a questão. Né? Então, existem certos erros por fraqueza, porque nós não cuidamos da nossa formação. Nós mesmos, como pai e mãe. Por exemplo, eu trouxe alguns livros, né? Livros que me fizeram bem, nós traduzimos e publicamos. Então, eu percebi e continuo percebendo com sinceridade de que erro. Né? E me assusto com isso, né? Não porque fico querendo dar de perfeitinho. Não por isso, mas tem coisas que eu olho e falo, comi bola nisso daqui. Entende? E Deus espera isso? Sim, Ele espera a correspondência. A gente está trabalhando para Ele. Né? Estamos cuidando do campo, né? Produzindo nesse campo, né? É a alegria de estar trabalhando para Ele. Né? Estamos servindo ao Senhor, né? Então, essa atenção, esse esforço, sempre é premiado por Deus. Só quando existe a omissão, o descaso, como, acho que eu não preciso de tudo isso. Né? Esse tipo de pensamento é que é danoso. Vamos lá. Depois conserta. Eu dei gente, por que ele não vai dar gente? Então, é porque eu não estou vendo bem as coisas.
Talvez a minha mãe... Por exemplo, pai e mãe antes. Né? Ou seja, eu conheço muitos avós que, assim, como pais, eles foram muito bons. Aí ele virou avô, aí ele acha que ele errou com a gente, e aí ele põe uma carga de açúcar gigantesca com o nosso filho, com o neto. Não, eu errei muito com você. Né? Aí ele não me estragou, mas quer estragar o neto, né? Tanto é que nesse livro aqui, que é esplendoroso, ele coloca que certos avós são contra-educadores. Está na página dos contra-educadores dos avós. Não, calma, avô, né, e avó. Certos avós e avós que fazem isso, que inclusive já foram sérios, mas aí não sei, aí depois que já cresceu, relaxou, porque não estava mais com o filho, viu muita novela, muita porcaria. Ah, eu errei. Olha lá, eu devia ter feito isso. Aí não estragou e agora quer, no final da vida, estragar. Se estragar, inclusive. Vai contra si mesmo. E não são poucas as pessoas que pensam isso, tá? Então, aí o padre Rui Marim diz assim, eu já acho que mencionei isso, mas eu queria dar uma ênfase aqui. Fala, olha, se uma criança, né, nos ver, assim, nossa criança, nos ver assim um certo dia, mal-humorado, impaciente, aí ele fala, o que vamos fazer? Porque ele nos viu assim, nos pegou no flagra. Né? Ou seja, a gente ali cansou, tirou férias de Deus. Aquele dia, não estou bem hoje. Né? É mais ou menos assim que o padre Rui Marim coloca. Aí ele fala assim, que os outros 29 dias do mês, você esteja da manhã à noite sorridente, doce, boa, forte, amável com os demais, que esse seja o vosso autêntico retrato, enquadrado na memória dos vossos filhos. Serão para eles, através da vida, a visão permanente da boa e querida mãe de todos os dias. Falhei hoje, Senhor, me ajude a que amanhã eu seja melhor. Acorda, ofereço meu dia tentando ser melhor. Lutando. E aqui é uma frase que, até que eu tenho sublinhado aqui, é aquela frase assim que eu diria, olha, como é que se resume o que eu tentei mostrar até aqui pelo menos, com esta frase tão verdadeira, tão potente e bela. Que o rechaço dos vossos defeitos, ou seja, que a mãe ou o pai tem um rechaço tão grande dos próprios defeitos, sem trégua, né? O rechaço dos vossos defeitos, sem tréguas, seja a mais educativa de todas as lições que vocês podem dar. Ou seja, qual é a maior lição que o pai e a mãe podem dar para o filho? Que eu luto seriamente contra os meus defeitos. É a maior das lições. Eu quero ser melhor. Mas por que eu quero ser melhor? Porque nós somos chamados, como o nosso Senhor mesmo fala, né? Sede perfeitos como meu Pai é perfeito. Nós podemos e temos as condições de sermos melhores. De São Paulo, alter Christum, outros Cristo, ou seja, é uma transformação, né? Nossa transformação em Cristo. Né? Então a gente tem que lançar a mão de uma série de coisas para nos transformarmos. Por quê? Por que nós temos que nos transformar? Porque o homem procura Deus. Não, o homem não procura Deus. Procura, ele só não procura quando ele não está mais encontrando. Quer ver um exemplo? Por que a gente olha e vê na história que tanta gente foi à igreja para ver um padre como o Padre Pio? O que vazava de gente para ver o Padre Pio? Um padre. O que tinha aquele padre? As pessoas comentavam, aquele padre, ele sabe do seu pecado. Como assim? Sabia?
Imagina, você, até hoje em dia com, com os vídeos, né? A gente vê a vida do Padre Pio, vê ele colocando a mão no coração do pai. Pai, só fala, né? Como é que é? Só fala sim, né? Né? Assim, como que concordo com o que eu estou falando. Então, naquele dia que o senhor viajou, traiu a minha mãe, como é que você sabe? Só fala, entendeu? Você imagina uma pessoa que facilita até a confissão, né? Imagina, chegou lá, então, Felipe, e aquilo. Nem eu sabia que eu tinha feito isso mais, eu tinha até esquecido, senhor. É verdade, padre. Você se arrepende? Sim, arrependo. Né? Então, ele faz serviço por você, né? Então, você imagina o que era, né? Tem um caso forte do Padre Pio, em que um fulano chegou perto dele meio assim, sabe, meio descrente, porque falavam do Padre Pio, não sei o quê, meio que foi acreditando, mas meio que na curiosidade. Chegou lá e chegou perto do Padre Pio, e o Padre Pio virou para ele e falou assim: sua alma fede. Não, você imagina. E assim, não é com todo respeito a todos os sacerdotes, não é um padre que fala de qualquer jeito, sua alma fede. Pera lá. Dentro, tudo que a gente sabe do Padre Pio, ele via de fato, não era uma falar genericamente, entendeu? Na hora da vontade, eu me ajoelho e falo: Senhor, não me puna, me converte agora, me ajuda, socorro, né? Esse fulano, inclusive, ele fala: olha, prepara para o sofrimento, porque ele se converte, esse homem, né? E vai passar uma cirurgia, vai sofrer muito, vai morrer santo, o homem, né? Mas sofreu muito. Ele falou: mas prepara para sofrer, você vai sofrer bastante. E sofreu muitas dores, foi difícil para o Senhor lá, né? Mas o que as pessoas ficavam encantadas? De encontrar Deus no homem. Aí ele olha para o nosso rosto, e o que eles encontram? Qual que é a referência? Entende? É como Moisés que desce do monte transfigurado, né? Não, a nossa figura é de raiva, é de tudo mais, tal, né? Eles querem ver vida, eles querem ver que a gente, como diz em Efésios, né, ser imitadores de Deus, que a gente imita. Como criança imita o pai, a gente está procurando imitar o Pai eterno. Eu quero Deus, né? Com seriedade. Eu vou me aproximando, eu vou me unindo. Aí, se é possível, lógico. Veja a vida de Madre Teresa de Calcutá, né? A gente fica encantada com tanta caridade. Quem não conhece a vida das filhas da caridade, né? Das irmãs de Calcutá, as pessoas pensam: elas cuidam muito dos pobres. Elas cuidam mais de Jesus Eucarístico. Elas passam 3 horas diárias de oração diante do Santíssimo, né? Muito tempo em oração, né? Então tem um sentido o que estão fazendo, né? Senão cansa, viu? Então o homem quer Deus. E onde ele deve encontrar? Nos cristãos. Outros cristos. Discípulos que de fato seguem. Querem ver Deus. Alguém vive de acordo com o que nosso Senhor pede, com os mandamentos. Está lutando. Estou lutando. Eu falho, mas estou lutando. Estou mesmo, assim, todo dia. Estou tentando. Vamos lá, tal, quero ser melhor. Vou mudar. Porque senão não adianta ficar assim: ai, mas Santa Terezinha. Ué, ela lutou, né? Ontem a gente estava vendo com as crianças a vida de Santa Bernadette Soubirous, que viu Nossa Senhora. Ah, moleza, né? Foi lá, viu Nossa Senhora. Então, você imagina, tá morrendo, a freira virar para ela e falar assim: se você não morrer até amanhã, eu vou tirar o hábito que você usa. Para você... como é que é? Você voltar a ser a arruaceira que você é. Ela virou religiosa, ela entrou para um convento, né? A Santa Bernadette. Morreu, por isso ela tem o hábito, né? Você imagina uma amiga, irmã, freira de convento, humilhá-la até a morte. Está morrendo, cheia de dores. E a pessoa vê assim, tá ali sozinha, tirar sarro dela ainda. Achar que ela era uma mentirosa sobre o que aconteceu com a Virgem. Entende, gente? Então não é molezinha, não, a santidade, mas Deus ajuda, entende?
Mas ela estava querendo ser santa. Ela não virou e falou assim, mas eu vi, vou morar com ela e você vai sentar no colo do capeta. Por ser má. Né? Às vezes a gente sente vontade, né? Nós somos seres humanos, né? Não tem que fazer um teatrinho. A gente tem que lutar, entendeu? Por mudar o nosso coração, né? Como um coração de Cristo. Então, se o padre fala, um dia falhei, tá, mas eu vou lutar por não falhar nas próximas vezes. E lutar significa assim, ó, não é uma coisa genérica. Mas eu luto. Não, luta nada. Vamos parar de mentira. Lutar significa o seguinte. Antes de me confessar, eu rezei, pedi luzes ao Espírito Santo para ver os meus pecados e as causas dos pecados. Eu falo sempre mal das pessoas. Não. Beleza. Por que eu falo mal? Por orgulho, porque eu me acho melhor. Então eu vi a causa. Deus me iluminou ver a causa. Ok. Então, Senhor, para obter o perdão dos meus pecados, de fato me arrepender, o Senhor espera o propósito de emenda. Espera que eu esteja disposto a não fazer aquilo de novo. Então, quando eu me encontrar com aquela pessoa, que geralmente eu me encontro e a gente se compraz em falar da outra, quando eu me encontrar com ela, eu não vou entrar nesse assunto. Se esse assunto aparecer, eu mudo o assunto. Se não der para meio que sair, eu falo, eu vou ao banheiro. Mas eu estou disposto, eu meditei os meios, ou seja, eu parei para ver como é que eu faço para não fazer aquilo de novo. Aí tem luta, propósito de correção. Entende? Eu estou fazendo, aí é luta. Não é assim, eu desejo ser melhor. Eu quero fazer, é o seguinte, eu quero emagrecer, amanhã eu vou para o churrasco, eu começo na segunda. Na vida espiritual não existe isso. Na vida espiritual ela é assim, ela é hoje. É hoje. Entende? Como ela é hoje, então eu tenho que começar. Inclusive o seguinte, por que às vezes é difícil no dia? Porque eu não comecei a oferecer no dia. Eu vivi para mim. E detalhe, hein? Se de manhã a gente não oferece o dia, isso é teologia da nossa igreja. Não tem valor meritório que você faz porque você não ofereceu. Não tem valor, tá? Pode trabalhar bastante, pode fazer tudo que for, pode fazer o bem, tem que oferecer. É por ti e é para ti, Senhor. Basta uma frase assim. Mas se quiser rezar melhor, né? Aí reza lá, vos ofereço todas as coisas, sejam elas segundo a vossa santa vontade, dai-me a graça de corresponder. Então, oferece. Sofrimentos, alegrias, todas as coisas. Né? Oferece. Né? Tem que oferecer como quem dá. Eu quero dar a minha vida. O Senhor me deu a vida e eu quero te dar a minha vida no meu dia. E peço as luzes para que ao longo do meu dia eu viva. Mas às vezes a gente passou o dia e não foi bom, a gente não correspondeu. Então a gente precisa aumentar a dosagem, a homeopatia está falha. Então, lá ao meio-dia, eu vou rezar um Regina Coeli, né? Rainha dos Céus, agora fora da Páscoa, o Ângelus. Às 3 da tarde, reza o terço da misericórdia. Né? Coloca alguma coisa para incrementar esse amor, entendeu? Não está sendo suficiente para amar. Não precisa ser dosagens enormes. Agora eu vou rezar diante do Santíssimo 3 horas. Né? Então, não. Às vezes a dosagem tá é muita dose para o cavalo, entendeu? Então, ou a dose é cavalar. Então, dá a coisa mais homeopática. Recordações ao longo do dia. Vocês têm celular? Tem telefone? Põe para despertar assim, para lembrar assim, de elevar o pensamento a Deus. Pronto. Só você sabe, ninguém está vendo. Tocou? Manda um SMS para Deus. Eu vos amo. A cada hora batida, às 9, Senhor, eu vos amo. Bateu às 10, Senhor, eu vos amo. As crianças não derretem o nosso coração quando falam, papai, mamãe, eu te amo e tal. Imagine Deus ou a Virgem Santíssima
Senhor, eu os amo. Não é diferente, não é diferente, é que a gente não acredita. A gente não acredita porque a gente não está vendo, entendeu? É por isso. Só que tem um fato de a gente fazendo isso com um certo hábito, que a gente vai incrementando esse amor para com Deus, né? A gente vai ganhando força ao longo do dia para ser melhor. Aí a gente está falando, eu não faço sozinho. Santa Zélia tinha uma filha difícil, que era a Leônia. Eu sempre falo isso, né? Porque é fato mesmo, né? Então ela não conseguia mais, ela tentava fazer muitas coisas, lançou mão de muitas coisas, e ela resolveu oferecer os sofrimentos pela filha, para que ela não se perdesse. As dores, morreu de câncer de mama, né? A mãe de Santa Teresinha, né? E ofereceu para que ela não se perdesse. Né? E não se perdeu. Entrou nas Carmelitas, saiu, entrava, saía, entendeu? Até que entrou nas Visitandinas e ficou. Né? O pessoal fala, por que foi nas Visitandinas? Bom, porque eles eram super salesianos. Né? As pessoas não conhecem um pouco o coração do casal. Né? Eles colocaram as filhas nas missões salesianas. Né? E tinha um coração salesiano aquelas crianças. Enfim, uma longa história para poder falar da Pequena Grande Via, tem muito a ver com Dom Bosco, que as pessoas não conhecem. Mas é Carmelita, isso, Carmelita. Mas pode ver que a Leônia, que foi a melhor que compreendeu sua irmã Santa Teresinha, entrou na ordem de São Francisco de Sales. Né? Eles tinham um coração muito salesiano, né? aquela família santa. Então, para dizer assim, eles estavam lutando no dia a dia. Santa Zélia estava lutando no dia a dia. Né? Então é lutar. É como se fosse assim, olha, a coisa mais importante na sua vida não é ser um ótimo trabalhador. A coisa mais valiosa na sua vida não é ganhar dinheiro. Você precisa do dinheiro. A gente tem que se convencer que não é isso. A gente precisa convencer que a coisa mais importante na vida é a salvação da nossa alma e da nossa família e dos nossos filhos. É isso que é a coisa mais importante. E vivendo neste mundo com todas as coisas que Deus colocou, mas em vista de chegar lá. Eu luto para passar no concurso. Legal, então passe no concurso, trabalhe. Mas o que mais você pode dar para Deus? Entende? É para Deus. No fundo é isso. Ele não vai chegar lá e falar assim, e aí, Felipe, passou na faculdade? Teve PhD? Se não teve até doutorado, não vale. Né? Ganhou bastante dinheiro? Quantos carros você teve? Né? Então, não está isso no Evangelho, entendeu? A gente fica muito preocupado com isso, nos aflige. O nosso coração e a nossa mente, a gente fica preocupado com isso. Né? E invertemos as coisas. Se a gente colocasse a ordem dos critérios, trabalharíamos, faríamos as coisas com um outro olhar. E esse olhar seriam os critérios e os parâmetros para os filhos. Meu pai trabalha diferente das outras pessoas. Minha mãe, né, vive desse modo, não é linguaruda como as outras. Por quê? Mesmo convivendo com gente ruim. É porque ela quer agradar a Deus. E olha que é difícil mesmo de praticar. Por que é difícil? Porque uma coisa é a gente reconhecer o mal, outra coisa é a gente nos fazem mal. A gente reconhece que estão nos fazendo mal. E outra coisa é a gente corresponder ao que estão nos fazendo e falar, desejar, fazer de tudo para, inclusive, se vingar. Não, entendeu? E às vezes se vingar não é fazer um mal assim, de matar. Tem muitos jeitos de se vingar, né? Fazer todo mundo pensar mal da pessoa porque ela nos fez mal. Tem muitos meios. E os filhos percebem. Eles são finos observadores. Olha, quem diz isso é Dom Bosco, hein? Dom Bosco é forte nisso. Ele fala exatamente assim. Isso aqui sempre me chamou a atenção, porque não só porque sou o pai, mas porque ele fala para quem lida com a educação. Ele fala assim: para que vossas palavras tenham prestígio e alcancem o efeito desejado. Olha, parece que está falando para a gente aqui. Você quer que seu filho seja bom? O que você está se ensinando tenha efeito? É preciso que cada superior, e o pai e a mãe são superiores, né, em toda circunstância,
faça desaparecer o próprio eu. Como assim? Mas eu estou num cargo, eu tenho que... Então, é que é Deus. Se eu sou autoridade, ou eu tenho que exercer autoridade sobre os meus filhos, diz o padre René nessa obra aqui, qual é o primeiro ato da autoridade? É que nós respeitamos a fonte da autoridade, que é Deus. Eles têm que ver que nós respeitamos, que nós praticamos os mandamentos. É o primeiro ato para ter força de autoridade. E isso é fazer desaparecer o próprio eu. Renuncia a si mesmo. Então é isso. Para ter eficácia. O que São João Bosco está tentando falar é o evangelho aqui. Para ter força, renuncia a si mesmo. Os jovens são finos observadores. Se eles percebem que algum superior dá abrigo ao ciúme, à inveja, ao orgulho, à mania de querer aparecer e fazer sozinho, fazer sozinho. A esposa que já pensa, meu marido já era, minha esposa já era. Mania de querer fazer sozinho. Tá? Então, esse perde toda a influência perante eles. Você pode discordar de mim, mas não dá para discordar de São João Bosco, porque ela está no céu. É verdadeiro o que ele está falando. A falta de humildade prejudica sempre a união. A falta de humildade prejudica a união. E o que é a humildade de verdade aqui? Vamos fazer um parênteses aqui grande, tá? A humildade não é fazer cara de humilde, tá? A humildade é lembrar dos nossos pecados. É lembrar da nossa miséria. É lembrar, Senhor. Santo Inácio que ensina isso. Na consolação, lembra da desolação. Presta atenção. Quem está de pé toma cuidado para não cair. Tenha uma consideração adequada de si mesmo. Se Deus tirar a mão, se Ele não enviar a sua graça, fazemos coisas piores do que as pessoas possam imaginar. A gente não acredita que aconteça isso. Pois pode acreditar. Eu tenho medo. Né? Porque a gente, às vezes, né? Tem gente muito boa. Tomou uma fechada no trânsito, vira o demônio. Por que será que já fizeram um desenho? Tem aqui o Pateta, né? Já viram esse desenho? O Pateta é, todo educado. Ele entra no carro, pega no volante. Então, tem gente que se transforma no carro. E eu já andei com gente que... Ou foi mal, Felipe? Né? Se transforma. Quando as pessoas não estão vendo, ela se transforma. Aí depois começa a fazer na frente dos outros também. Entende? Então, a humildade é lembrar-se quem somos nós, podemos errar, né? E de nos colocarmos no nosso devido lugar, né? Pedindo o auxílio divino. Tá? Aí o padre fala do que é evitável. Inevitável, ele se sana com a gente perseverando por fazer os outros dias melhores. E o que é evitável? Aquelas faltas habituais, né? Como é que a gente soluciona isso? Aí ele coloca 4 itens. 4 itens para a gente ter força para lidar com as faltas que são evitáveis. Ele fala: esforço de reflexão. Então a gente vive como se não fôssemos seres humanos. A gente não reflete, não para prestar atenção. Por exemplo, uma das condições para uma confissão ser bem feita, o que precisa? Exame de consciência. Então a gente tem que parar para prestar atenção, olhar os mandamentos e falar, pera lá, eu falhei contra o 8º mandamento, falei mal de uma pessoa, por isso, aquilo. Eu retive uma coisa que a pessoa me emprestou, pecado contra o 7º mandamento. Tá. Então, eu estou refletindo, eu estou prestando atenção dentro. Então, eu posso prestar atenção em casa, fazer um exame de consciência particularizado. Como eu estou sendo como mãe dos meus filhos? Como eu estou sendo? Como eu, pai, estou sendo pai dos meus filhos? Esposo. Qual é o exemplo que eu dou? Ao longo do meu dia, eu paro algum momento para rezar com as minhas crianças? Um ponto de reflexão.
Todos os dias isso, tá? Não é no sábado ou domingo. No dia. Mediante alguma situação difícil, como eu reajo na frente dos meus filhos? O que eles estão vendo como eu reajo de contrariedades? Como é que eu reajo quando tem alguma contrariedade? Como eu reajo quando tem aperto financeiro? Eu brigo com meu esposo na frente dos meus filhos? Acho até uma pena, às vezes, pode acontecer de um padre, de uma mulher ou de um homem se confessar disso. Eles falam, não, mas não é tanto assim não. É sim, viu? Eu tenho que dizer que está errado quem fala isso. Isso está dentro da moralidade. É um dos grandes, ou seja, uma das situações graves de erro na frente dos filhos. É brigar na frente deles. É ofender um ao outro. Aí depois a gente fala, filho, não pode falar palavras feias. Não pode ofender as pessoas. Sua desgraçada. Você é um idiota. Xinga o esposo e a esposa. Né? Fala. Tá, pá. Tem efeitos muito fortes dentro da alma da criança, viu? Assim, que se alguém tiver isso, comece a se corrigir, tá? Ah, mas eu fico chateado com ele. Não ofenda. Você também não gosta que fale coisas assim para você. Não faça. Ah, mas ele faz. Não devolva. Não devolva. Eu sei que é difícil, mas o céu é dos fortes. O cristianismo é a religião dos fortes. Senão depois a gente fica vendo, nossa, olha o santo, ele sofreu, fez esforço. Então, ele foi gente normal como a gente, entendeu? Mas fez esforço no seu dia a dia. Não brigue na frente das crianças. É como se um navio estivesse afundando, um nadando para um lado e outro nadando para o outro lado. Divergências existem. Que tenham divergências, tudo bem, mas tem que parar de ser criança caprichosa. Tudo tem que falar para o outro, né? Tem que falar na hora, inclusive, de forma impulsiva. Que nem criança. Tô de mal. Não quero mais saber. Entendeu? Que nem criança. Reage que nem criança mimada na frente dos filhos. Está ensinando, seja mimado. Quando você casar, trate assim a sua esposa. No serviço, fale assim com as pessoas. É isso que estão ensinando. Entendeu? Cometeu isso, confessa, inclusive na frente dos filhos, sem que, querida, eu quero te pedir desculpas, porque eu te tratei mal aquele dia. Que eles vejam isso. Eu errei. Grandes são aqueles que reconhecem os erros, tá? Grandes são aqueles que sabem, eu errei. Tá? Como é bonito, inclusive, as pessoas estão morrendo, tiveram condições de ter tempo de se converter. Eu vi meu pai morrendo no leito, né? Ele só sabia pedir desculpas de tudo. Olha, filho, eu quero te pedir desculpa por isso. Pai, não, eu quero pedir desculpas, filho. Filha, vem cá, já estou há 3 anos sem falar. Você, queria pedir desculpas. Então, a gente não vai entrar no céu com orgulho. Pedir desculpas. Entendeu? E sem essa coisa de ficar de mal. Fico de mal. Né? Quem fica de mal é orgulhoso. Foi pego no flagrante, vaidoso. Está se achando. Mas é que eu estou certo. Eu estou certo. Então, e daí, filhote? Jesus estava certo na cruz. E ele não falou assim, espera que vai ser bom para tosse depois que eu ressuscitar. Né? Você está ferrado. Vai ver depois. Você vai ter um lugar especial no inferno. Pai, perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo. Jesus, perdoa meu esposo. Tocou meu pecado original. Eu estou com vontade de devolver, mas eu já fiz tanta coisa errada também, né? O senhor sabe das minhas confissões. Reza, gente. Não precisa fazer em voz alta na frente do marido, né? E nem na frente da esposa. Aí já que irrita ele, inclusive. Tá querendo dar uma de santa? Aí vira briga fervorosa, sai numa porrada. Entende? Tomar cuidado com essas coisas assim também, né? A mulher, eu vou evangelizar. Continua assim que você vai ver onde você vai parar. Você vai ver. Na cova? Não, no inferno, querido. Né?
Tem gente que faz briga com coisa religiosa. Cuidado. Tem? Já vi muita coisa assim. Então, tomar cuidado. O que precisa, além da reflexão? Exame de consciência. A consciência é a voz de Deus na alma. É a voz de Deus na alma. Deus mostra, a gente sabe quando a gente erra. Seja sensível para poder perceber, estou errado. Né? As pessoas se confessam muito pouco. É muito estranho isso, sabia? Quando eu ouvia falando, a igreja tem uma lei. Uma das suas leis é uma confissão na Páscoa. Eu sempre achei assim muito, não pela igreja, mas eu sempre achei muito louco uma pessoa que se confessa uma vez no ano. Uma vez no ano? Você espera uma vez no ano para tomar banho? Uma vez no ano para tomar banho? Ao longo do ano inteiro, o justo peca 7 vezes no dia. Meu Deus do céu. O santo, por fraqueza, ainda erra. Imagina o fulano que nem presta atenção na vida espiritual. Eu estou bem. Eu não roubo, eu não mato. Né? Senhor, abre o céu porque eu que mando o negócio aí e eu mereço. Entendeu? Não tem uma cadeira do seu lado. Né? Cuidado. Porque os filhos percebem que a gente vive assim. Como se a gente fosse o ó do Borogodó. Entende? Quando fores grande, praticarás a humildade e encontrarás graça diante do Senhor, nos diz as Sagradas Escrituras. Os grandes estão vivendo como filhos de Deus. Procuram viver como filhos de Deus. Isso, ou seja, é meta para a gente. Vamos lá, vamos tentar melhorar, entendeu? Né? E se a pessoa está muito irritada, é isso, lhe falta reflexão, exame de consciência, mais frequência nos sacramentos. Ele coloca aqui o terceiro item, mais frequência nos sacramentos. E o quarto, oração. Né? Por que as pessoas não amam a oração? Porque elas leem pouco sobre isso. É só por isso que elas não rezam. Né? É porque elas leem pouco sobre a oração. Elas não sabem o que é oração mesmo. Elas leem pouco sobre a oração, então elas não rezam. Não, mas eu rezo todo dia. Que nem um porco. Né? Se você for ler o Tratado da Consciência de São Bernardo Claraval, quando eu peguei eu lembro que eu tinha esse livro em casa há muito tempo. Comprei São Bernardo Claraval, é importante ter lá, os filhos podem mexer e tal. Um dia eu vou pegar um livrinho pequenininho assim, sabe? Aí comecei a ler. Depois de já um certo tempo de prática, né? Aí você começa a ler, fala, mas isso aqui é porque é São Bernardo, né? Então vamos, tá muito para mim isso aqui, não dá. Chegar a isso aqui não dá, entende? Não. Pô, eu já parei de falar das pessoas, eu já parei de fazer isso, ainda quer mais dentro ainda, né? Por quê? Porque lá dentro você fica falando coisas ruins, pensando coisas ruins, você não lida com isso. Só que o problema é que quando a gente só joga a poeira para debaixo do tapete, é que a poeira está lá debaixo. O pessoal só não está vendo. Entende? Então a gente tira algumas coisinhas, né? Mas está lá dentro. E a gente sabe que está, porque que nós varremos para dentro. A gente não purificou de fato. Hein? Então a oração faz esse trabalho. Por quê? Porque a oração, ela é um ato de união. É um ato de união. É um ato de amor. É um ato de total união. Quando é oração de fato. Tá? Onde algumas vezes na vida eu me lembro de momentos assim, né? De, por exemplo, quando estava esperando a Renata entrar, estava na igreja, de pé na frente. Nosso casamento foi celebrado dentro da Santa Missa e tal. Estava lá na frente. Aí quando ela entrou, eu não pensava em pagar conta, mãe doente, problemas a lidar. Não. Eu lembro de olhar uma alegria daquele momento, sabe? Aquela presença assim de, puxa, que maravilha. E subimos ao altar juntos. Eu nem percebi que cantaram música errada na nossa entrada. Só quando eu ouvi a gravação. Por quê? Porque nós recebemos a bênção papal para o casamento
era para ser cantado, tocado, no momento que você lida a bênção, que era no final, o hino pontifício. Então, em vez de ela entrar com a marcha nupcial, ela entrou com o hino pontifício. Ó Roma eterna dos mártires, os santos. Tan, tan. Eu nem prestei atenção que tocou essa música para ela entrar. Eu fui ver, você entrou com a marcha pontifícia? O que está na cabeça desse cara? Querido amigo, né? Eu nem prestei atenção na música, nem ela. Não é? Depois as pessoas, você entrou com uma música diferente, né, Renata? Em vez de entrar com a marcha nupcial, tal, que é bonita, né? Não, foi com a marcha pontifícia. Entrou o Papa, né? Falei, meu Deus do céu. Vamos pensar que a gente que inventou uma moda, né? Tá se achando. Mas não, é que o fulano que errou. Nem mandamos fazer aquilo. Mas não prestei atenção na hora. Então, a oração, você não presta atenção em outras coisas. Você está conversando com uma pessoa e não com todas juntas. E a cabeça nossa na oração, aí a gente fica lá, pensa não sei quem, pensa não sei o que lá, pensa nisso, pensa naquilo, pensa naquilo, pensa naquilo. Aí tem gente que se acha o Padre Pio, que acha assim, não, é que me veio à mente você e eu rezei por você. Aí veio você, eu rezei por você. Menos, Batista. Calma. Deus falava com o Padre Pio e ele intercedia, ouvindo falar para ele. Né? A gente já está se achando igual. Né? Interceder por uma pessoa tem momento. O problema é quando a gente só fica intercedendo e não tem momento só eu e ele. Esse é o problema, entendeu? Que a gente reza para a pessoa, vê na mente. Mas e aí, eu e você, Jesus? Eu conheço os milagres que o Senhor fez, né? Os seus ensinamentos, mas eu conheço bem, olho a olho. Santa Teresa d'Ávila se encantava por isso, de passar na sua mente Jesus sentado ao poço cansado. Ela olhava como uma esposa olha o esposo e se encanta com ele. Com ele. Ela estava encantada com Jesus cansado ao poço. Quando eu estive em Ávila, tem um quadro que ela olhava sempre, Jesus sentado ao poço, cansado. Ela escreve isso. Encantava ela de ver o esposo querido, né? Nosso Senhor ali, tal, sentado. Então, se nós nos enternecemos, se nós nos encantamos, se nós nos enamoramos na nossa alma por Deus, os filhos verão os nossos olhos assim. Agora, nossos olhos estão cheios de preocupações. Nossa mente é uma perturbação total. Entende? A gente não tem tempo com ele na oração. Então, se a gente for lendo, se você não tem, compre livros sobre oração. Tem um padre que escreveu um livro ali. Calma. Procure os santos que escreveram sobre oração. Porque ele já está canonizado. Já tem selo de segurança do Imetro da igreja. Tá? Mas o padre é muito bom. Tá, padre, morre e vira santo. Mas eu acho que entre você e a igreja sacramentar com a canonização tem uma diferença enorme. Tá? Amanhã deu uma resvalada e você, não vou mais nem ter. Então, Santa Teresa é segurança, Santo Afonso é segurança. Tem um monte de livros sobre oração. E o que nós procuramos mostra onde é que está o nosso coração. Tá? Então, entrar numa biblioteca e ver assim, tanto livro de oração, assim, essas pessoas estão preocupadas em falar com Deus. Elas estão preocupadas em realmente conhecer a Deus. Porque os homens se devotaram, os santos devotaram a se unir. Através do quê? Da oração. Se unir, entende? E esta é a força educativa. É união. Marido e mulher têm que estar unidos no objetivo e a nossa união é com Deus para ter força na educação dos filhos. Meu marido não está muito bem, beleza, vai se esposar de São José então, querida, tá? São José, socorre aqui. Socorre até meu marido também. Está precisando, garoto. Né? Para ver se vira gente. Mas pede o auxílio de São José. Pede o auxílio da Virgem, entende? As pessoas não confiam. Então, fechamos essa questão do evitável e inevitável para entender assim, ninguém tem desculpa para evitar, e se foi inevitável, procure fazer melhor depois. Tá?
É... E aí, então, o que eu quero fazer agora é o seguinte, né? Vamos mostrar um pouco do cenário. Porque as pessoas elas pensam assim, não é tão difícil assim, né? Não é assim, o mundo não é tão problemático assim. Então, porque as pessoas não conhecem história e elas não sabem o que está acontecendo. Então precisa conhecer um pouquinho, tá? Já ouviram falar da Revolução Francesa? Sim. Né? Então a Revolução Francesa tinha um lema. O lema delas era liberdade, igualdade, fraternidade. Tinha alguma coisa a mais no lema? Dá para entrar no Google e ver. Tinha. E o pessoal que foi favorável a isso não diz. Os revolucionários atuais não falam. Liberdade, igualdade e fraternidade, ou a morte está na bandeira da Revolução Francesa. Era a igualdade, fraternidade e liberdade pensada por eles. Não a verdadeira liberdade, não a verdadeira igualdade, não a verdadeira fraternidade. A que eles queriam impor, se não fosse, a morte. E realmente, mataram padre e freira até não acabar mais, no período da Revolução Francesa. Por que eu estou citando a Revolução Francesa em especial? Porque, pós-Revolução Francesa, começou um processo de aceleração, de subversão da sociedade. A sociedade passou por um processo de subversão, ela foi sendo subvertida. E a subversão da sociedade foi secularizá-la. Tirar Deus do centro. Deus não é mais entronado na sociedade. Papa João 23 fala isso, do evangelho que guiava as nações, né? E que de repente não é ele mais quem guia, né? Não é mais a luz para o pensamento de todas as pessoas em qualquer situação. Por quê? Porque a Revolução Francesa veio com essa história do laicismo, né? Ou seja, do laico. Tudo é laico, né? Aí as escolas passaram por uma transformação, as famílias passaram por uma transformação e eles também almejaram uma transformação para a igreja. Isso tem livro até não acabar mais. O Papa Pio XI, na encíclica sobre educação, Divini Ilius Magistri, ele fala das 3 instituições, família, igreja e escola. O tripé da formação do homem está aqui, nessas 3 instituições. E foram as 3 instituições atacadas. A primeira delas, que passou por um ataque, que na verdade, desde que existe ela, desde que Nosso Senhor deixou, é a igreja que passa por um ataque, né? Só que o ataque, ele começou a ser mais inteligente pós-Revolução Francesa. Como é que começou esse ataque? Esse ataque começou a ser feito bombardeando a verdade, relativizando as coisas. Essa é a sua opinião, essa é a sua verdade, não é a minha, né? Você que acha isso, né? Essa clareza de que quando nós falamos de convicção, de verdade, nós estamos falando de algo que é objetivo, válido e obrigatório. Quando você fala, você aceita uma verdade, quer dizer que ela é objetiva. A verdade é objetiva. Isto é bom, isto é mal. Isso é uma verdade. Então é objetivo, é válido e é obrigatório, é para todo mundo. Então tinha que se abalar a isso, se atacar isso. Mas como é que eu ataco a verdade? Como é que eles atacaram a verdade? Começando a dizer que a igreja era uma invenção dos homens, um produto cultural. Atacando a igreja. E como atacando a igreja? Expondo as deficiências dos seguidores de Cristo. Daqueles que faziam parte da hierarquia da igreja. Atacar. E ainda continuam. Os padres pedófilos. Aí todo mundo tem medo de padre.
né? Porque tem um padre cometeu esse erro, então todo padre não presta, né? Então o ataque à igreja era, entre outras coisas, porque a igreja é a guardiã, quem zela, quem está no ventre, a verdade. Ela detém a verdade. Ela sempre foi sinônimo de quem propaga a verdade, porque Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então ele diz: eu sou a verdade. E a igreja, como é mãe e mestra, é mãe da própria verdade. Ela ensina o povo, porque a verdade é a maior força que existe. Ela muda um homem que alcança a verdade. Então, tinha que se negar a verdade. O modo mais eficaz era atacando a igreja. Então, precisava bombardear a cabeça do povo contra a própria igreja, tentando não só expor erros individuais, mas adulterando, fraudando a própria história. Então, pode-se ver que pós-Revolução Francesa, o que começa a acontecer? Eles começam a adulterar o passado. Idade Média até a época das trevas. Tem gente que acredita nessa bobagem. Não sabe nada, nunca leu nada. Fala, antes era tudo ruim. Aí imagina tudo em preto e branco, inclusive, o mundo. Sim, porque vê as fotos em preto e branco, tudo é preto e branco na cabeça da criança, entende? Aí fala do antes. Não vou nem entrar nisso, que levaria um tempão para poder mostrar que isso é uma grande farsa, né? Mas é para poder dizer o seguinte: tinha que se atacar, adulterar o passado, mentir contra a igreja, né? Levando o homem ao o maior dos isolamentos. Qual é o maior dos isolamentos? O relativismo. O relativismo é isolamento. É individualidade, mas não no respeito do ser humano individualmente. Não é te tirar do seio daquela que pode te guiar, que é a igreja. Então, você desconfiar da sua mãe e do seu pai. Como fazem hoje com pai e com mãe também. Faz as crianças ficar contra o pai e mãe. Então, faziam as pessoas ficarem contra a igreja. Porque a igreja é rica, e não sei o quê. E toda essa historinha que ficam fazendo sempre, tudo sempre tem alguma coisinha contra a igreja, né? Então, é o princípio de maior isolamento é o próprio relativismo. Porém, o que as pessoas não notavam, que essa mentira tão forte que foi feita contra a igreja, continua sendo feita contra o Cristo, né? Tinha um objetivo maior por trás. Qual era o objetivo? Era um objetivo de tentar destruir um princípio mor da educação, a autoridade. Porque a igreja era a autoridade. A igreja falava a verdade, ela tinha autoridade para falar, né? Ao abalar a autoridade da igreja, o que se fez com o ser humano? Fez com que o ser humano se tornasse o filho pródigo. Pai, me dá aqui a minha herança que eu vou viver a minha vida. Dá a minha parte que eu vou viver a vida. Toca o seu barco. Entendeu? Como se fosse liberdade se distanciar de Deus. E o que acaba acontecendo na vida do filho pródigo? Ele acaba apacentando porcos. Nos evangelhos a gente vê que Nosso Senhor nos convidou a apacentar porcos? Não. A gente sabe que os porcos na Bíblia têm um símbolo de algo mal, e Nosso Senhor não chamou a apacentar porcos. O padre Alfredo Sainz fala, por quê? Ele faz um trocadilho, né? Por que não, perdão? Ele fala, o filho pródigo acabou apacentando porcos, ou seja, a vida distante de Deus é uma porcaria, né? Não é? Porcos e porcaria. Exatamente. O homem foi se distanciando de Deus
E é o momento em que começa a se produzir, dentro da universidade, muito e cada vez mais ideias de centralizar o homem nas coisas. Quando o centro gravitacional estava bem colocado em Deus, então a partir de Deus pensávamos as coisas. Quando colocamos os homens, aí começamos a olhar errado. O centro gravitacional dentro de casa não é a mulher, e nem o marido, e nem os filhos. É Deus. Ele é o centro gravitacional do lar. Se ele está entronizado, bem claro, e a vida é ordenada para agradar o Senhor, aí o lar está bem equilibrado. Quando a gente desloca, aí o lar começa a desordem. Por quê? Porque começa a desequilíbrio, né? Deus não está no centro das coisas. E isso aconteceu na história da humanidade. Ou seja, pós-Revolução Francesa, primeiro precisava se esvaziar o que era verdade. Para fazer isso, bombardeando a verdade e a igreja, para que imperasse sobre o homem uma nova autoridade, e não mais a autoridade da igreja. Qual é a nova autoridade? Ele próprio. Ele próprio é a autoridade. Era cristocêntrica, sempre foi. Sim, o homem está no centro. Tanto é que a nova pedagogia dos chamado, quem não é da educação talvez não entenda isso, tá? Mas os escolonovistas, período de John Dewey para frente e tal, a criança no centro das coisas, né? Então isso era de propósito, tá? As pessoas não sabem. Isso é um grande equívoco. O sujeito da educação é a criança, mas ele não é o centro das coisas. Inclusive isso era para tirar a autoridade do professor, que tinha inclusive um patamarzinho, a cátedra do professor. Aí desloca, muda a sala, essa questão de autoridade. Tem uma mudança substancial na escola. Mas isso é fato. A Revolução Francesa, ela gestou, inoculou na sociedade, acelerou um processo que havia de combate à verdade à igreja, mas que precisava não simplesmente matar um padre. Não adiantava fazer isso. Isso, matar católico dá azar. Por quê? Porque o sangue dos mártires fazem parecer mais gente. Entendeu? Para matar, a gente tem que matar na alma. Fazer ele negar o Cristo. Ele querer negar ou nem perceber que negou. Então tinha que mentir, falar que não existe verdade. Né? Por isso que o History Channel vive falando assim: descobrimos onde está o corpo de Jesus. Tem gente que descobriram, eu sabia, vou lá ver. É uma coisa de idiota, entendeu? Eu vou lá ver, nem presta atenção para ver aquilo, a não ser para ver a linha de raciocínio do fulano para poder ver como eles são estúpidos. Entende? Sim. Sim. Veja, são muitos autores, tá? Se eu fizer isso fica super longo. Eu vou fazer um resuminho aqui, tá? Eu vou passar do da igreja para a escola, para depois do da família. Da igreja, a igreja, ou seja, Cristo pede para o homem um ato de fé sobrenatural na igreja que ele instituiu.
E ali, o Estado, aqueles que estavam por trás do Estado, estavam pedindo do homem que ele abandonasse aquele ato de fé e tivesse um ato de fé humano. Acredite que eu estou te falando que a igreja ela é uma invenção dos seres humanos. E as pessoas passaram a olhar a igreja, entende? Assim. E aí o problema é que aí aqueles católicos, bom, tinha muita gente boa, mas alguns católicos foram aderindo a essa ideia sem perceber, né? Mesmo indo à igreja. E porque eles já estavam passando por um processo de secularização, né? E são aqueles que, assim, eles esperam, depois de um conclave, que chega um papa que fale: agora está liberado os anticoncepcionais, agora está liberado a camisinha, agora está liberado casar com quantas mulheres quiser, agora não precisa mais na missa dominical, agora... Eles ficam esperando assim que o Papa fale contra a doutrina de Cristo. Assim. Aí os jornais falam: temos um Papa que agora vai revolucionar. E não sei o que e tal. O pessoal não conhece a Igreja Católica, né? Só que essa historinha entra na cabeça das pessoas. Porque quando o fulano fala: será que a igreja vai continuar fechada, rígida, de João Paulo II, que impediu, né? Aí quer sempre meio que nortear a cabeça das pessoas, para que as pessoas pensem assim: a igreja tem que se abrir, como se a igreja fosse fechada. Entende? E ainda faz lá no History Channel os arquivos secretos do Vaticano. Entendeu? Assim, vamos mostrar os erros que ninguém viu. É muito mais mentira do que as pessoas sabem. E o pior de tudo, que sempre tem aquele católico que fala assim: tudo bem, tem um pouco de exagero, mas fez mesmo, né? Fez mesmo. Aí você vira para a pessoa e faz a pergunta para ela assim: então você acredita? Ok. Cite um livro que você leu sobre este assunto. Aí você ouve o grilo assim: cri, 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 cri. Já entendi. Você é de Facebook, né? Você fica ouvindo os outros falar e que nem papagaio reproduz, mas não sabe se foi de fato. Mas fica falando que nem os outros falam, né? Porque a igreja nas cruzadas. Um jovem falou assim para mim, eu virei para ele assim: qual livro você leu sobre as cruzadas? Meu professor falou: legal, qual livro você leu? Não li. Você sabe em até qual época foram as cruzadas? Não. Foram 200 anos. Você sabe quantas motivações tiveram? Não. 6. Você sabe por que ela foi chamada? Não conhece nada da história, mas nas cruzadas e tal. Que legal. Aí você repete um negócio que você nem sabe. Não sabe nada. A Inquisição. Quantas pessoas morreram na Inquisição? A igreja fez assim, né? Ela juntava as pessoas no pátio e torturava e matava. A Inquisição foi estatal. Nunca leram um livro sobre isso. Aí fica... Porque o iluminismo fez isso. Vamos mostrar, não sei o quê. Tinha gente que errou nessa história, católico? Teve. Mas o Papa nunca chegou e falou assim: vamos torturar o povo, vamos lá. E faz assim, arranca a orelhinha. Então, porque as novelas, os filmes mostram os negócios assim, um padre assim, vai lá, puxa, estica a perna. Vai, fala que você nega o protestantismo e tal. Não tem um livro que mostre isso. Mas as pessoas acreditam, né? Assim, é uma coisa impressionante o negócio. Como o que eles queriam te roubar era a religião. Quando eles atacavam a igreja, era para roubar-te a religião do teu coração. Eles queriam fazer isso. Por quê? Porque fazendo isso tiraria a autoridade da igreja. Para que você ficasse submetido não só a você mesmo, mas uma autoridade invisível, que não é vista, e que fica guiando um novo mundo, através de um novo código ético, comandado pela ONU, né, para determinar como você deve viver nessa vida. Mas não com os mandamentos, mas com um novo modo de ver as coisas, tem?
Então, esse processo, ele foi acelerando. E aí você vai vendo a diminuição do interesse religioso. Porque os próprios religiosos, você olha e você vê, nossa senhora, você é católico? Pelo amor de Deus, né? Não parece com os apóstolos. Entende? Não tem nada a ver com eles mais. Aí começa um processo de politização da igreja. E aí o pessoal vê o seguinte, porque a pessoa se converteu, chega na igreja, vira catequista. Vem, você quer ser catequista? Acabou de entrar na igreja. Acabou de entrar na igreja, vira catequista. Aí depois é o catequista da sua filha, que vira e fala, Nossa Senhora, você estava de virgem, né? Não, teve vários filhos, né? E aí já fala um monte de coisas. É o catequista, a catequista das crianças de hoje em dia. Entende? E não param para perceber isso. É verdade que o Padre Pio fez um hospital, que São Vicente Paulo viveu para a caridade. Verdade. Só que aí a gente, para aparecer com eles, a gente faz o hospital e faz a caridade. Só que eles fizeram por amor a Deus. Né? E se vocês acham que eu estou falando uma mentira, então tá bom. Rasguem a parte do Evangelho em que o Senhor fala que no final, muitos vão falar, Senhor, Senhor, não fizemos todas as coisas em vosso nome? Não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Porque não foi em nome dele. Não foi por ele, não foi por amor a ele. Foi para parecer bonzão. Por altruísmo, por filantropia, não sei o quê, mas não foi por amor a Deus. É diferente. O Padre Pio, por amor a Deus, fez um hospital. Os outros, por amor a Deus, é isso que movia o coração deles. O amor a Deus. Né? E aí é um processo de politização. As pessoas não conhecem. Por exemplo, uma vez uma pessoa, eu notei que ela estava discordando, e aí eu comecei a lançar umas perguntas. E aí ela reagiu e falou, né? Eu discordo. Eu falei, ok. Quais autores que você leu? Porque pessoas que discordam, elas discordam porque elas vivem no mundo do achismo, no mundo do gosto. Elas discordam por discordar, mas não sabem. Não sabem nem por quê. Então sabe? Então tá bom. Então fale o que você sabe sobre o assunto. Do processo de secularização que a própria igreja fala, não sou eu que estou falando. O Papa Bento XVI escreveu a fé em crise. João Paulo II fala isso. Pio XII, Pio XI, Paulo VI, João XXIII, todos falando disso. Não teve um que não falou disso. Do processo de secularização. Ele era conhecido, era denunciado. O livro que está ali, que eu trouxe, chamado Escola Sem Deus, é um sacerdote do período da Revolução Francesa que viu o que estava acontecendo, 2 anos depois escreveu um livro para as pessoas saberem o que era a escola sem... Na verdade, por que o nome se chama Escola Sem Deus? Porque eles falaram a escola laica. Né? Você vê que o livro é fininho, né? Ele é preciso, assim, objetivo, claro, profundo, belo. Pá. O que é a escola laica? É uma escola contra Deus. Não existe neutralidade. Né? Então, a secularização é uma transformação, é uma nova forma a ser dada nos cristãos e na família. Então, eu vou entrar na família e vou citar autores, porque uma coisa é eu também falar que a pessoa não cita e eu não cito, né? Além dos papas. Né? Eu vou mostrar, então, autores que fizeram a transformação. Para quem quiser pesquisar e se interessa por isso, vai ler sujeira pesada, tá bom? Mas você leu sobre isso? Sim, li. Em 1948, Alfred Kinsey. Já ouviram falar desse senhor? Alfred Kinsey? Nunca ouviram falar? É um dos pais da revolução sexual. Alfred Kinsey. Também ele tinha pensamentos assim, mas ele era um sexólogo. Ficou muito famoso nos Estados Unidos. Ele escreveu uma obra que fez um boom nos Estados Unidos em 1948. Né? E ele, as pessoas, como elas não conhecem como é que se tornou a coisa, né? Aí eles falam, não, eu acho que não tem problema nenhum educação sexual nas escolas. Conforme Alfred Kinsey,
No seu livro ele tem uma tabela, e na tabela ele fala um número de crianças que passaram pela experiência. 317 crianças foram abusadas. E na tabela ele coloca as idades, o período, o tempo, para fazer a criança chegar ao ápice. Ao ápice, vocês entenderam, né? O pai da revolução sexual abusou de crianças. Aí ele encontrou um fulano no Texas, que escreveu um diário que era meio que oculto, mas era conhecido por algumas pessoas, ficaram amigos. Esse cara tinha abusado de 800 crianças, ele próprio. E aí esse diário se tornou conhecido. Ele descreve o que ele fazia com meninos e meninas, com a riqueza de detalhes absurda. Aí o fulano vem falar comigo de educação sexual. Eu falei, foi belíssimo, né, a história, como começou, quem é que impulsionou, quem é que está por trás, né? Quem é que impulsiona isso na sociedade, como é que é, por que eles fazem isso, eles escrevem isso. Alfred Kinsey ele viajou por 5 anos para falar com governantes para poder
Sim. Na realidade mesmo, o Estado, não estou falando favorável ao Estado teocrático, nada disso, tá? Mas é só para entender o Estado laico. O Estado laico, na verdade, ele não é neutro, né? Ele é antirreligioso. Se alguém quiser, eu mando o PDF daqueles que pensaram o Estado laico. Eles escreveram obras sobre isso. Ou seja, o Estado não é neutro, não é indiferentista, é contra o Cristo, contra a religião. Tanto é a expressão disso que o Estado pensa a forma da polis, a forma dos cidadãos. E aí as políticas gerais de um país. Quando você olha a política educacional de nosso país, de longa data, você vê como se pensa a respeito da educação das crianças, quem são os autores, por exemplo, no Brasil, né? Um dos autores de pedagogia que mais eu tive que ler, e depois eu mais quis ler, foi Jean Piaget. Jean Piaget foi o autor que mais eu li, né? Dos pedagogos mais conhecidos foi Jean Piaget, né? E Jean Piaget se denominava ateu, né? Tinha uma visão imanentista de ser humano. Então ele não concordava com religião, achava que ele falava isso. Religião é uma coisa supersticiosa, né? Então tem vários pronunciamentos. Ele escreveu um livro, A Ilusão da Filosofia, onde vai discorrendo sobre isso, né? Então, como foram muitas obras lidas de Jean Piaget, eu falei, bom, Jean Piaget não é só Paulo Freire, mas Jean Piaget impera no Brasil. Todo mundo aprendeu sócio-construtivismo de Jean Piaget, né? E não sabe que ele é produto de uma escola de pensadores sobre comportamento humano, né? Ele vinha de uma escola de pensamento de um pedagogo, na verdade não é bem um pedagogo, mas que é o pai da psicopedagogia, que é o Wilhelm Wundt, que na Prússia vai começar o movimento da psicopedagogia. Então, ela vai fazer toda uma alteração dentro da educação. É pós-Revolução Francesa. Pós-Revolução Francesa, porque eles estão pensando na chamada mudança da escola. E a mudança da escola era entendida como a verdadeira vitória política. Veja que Pio XII fala isso. Olha. Reconhecendo a escola o potente valor formativo das consciências, alguns estados, regimes e movimentos políticos aí descobriram um dos meios mais eficazes de ganhar para suas causas aquelas multidões de adeptos que têm necessidade para fazer triunfar determinadas concepções de vida. Com uma tática tão astuta quanto insincera e por escopos em contraste com os próprios fins naturais da educação, alguns destes movimentos do passado e do presente século pretenderam subtrair à escola a égide das instituições que tinham, além do Estado, um primordial direito, a família e a igreja. E tentaram ou tentam apossar-se delas exclusivamente, impondo um monopólio que é gravemente lesivo a uma das fundamentais liberdades humanas. Vou só explicar brevemente isso aqui, né? Você vê que lá no início ele fala que eles reconhecem a escola pelo que a escola é, formativa, né? Seu papel de formação. E ele dá nome, estados, regimes e movimentos políticos. Esses se deram conta que
para ganhar os adeptos para a sua causa, eles então tinham que fazer a mudança acontecer pela escola, com os pequeninos, sem que as pessoas percebessem, né? Então, para fazer triunfar concepções de vida. Por que ele fala concepções de vida? Porque a educação, ela olha um tipo de ser humano e vê o processo de formação desse ser humano conforme essa concepção. E quer chegar a um certo fim com esta criança, né? Aí ele fala de uma tática não somente tão astuta, mas insincera, ou seja, não é verdadeira a tática deles, né? E estão em contraste com os fins da própria educação. A educação tem um fim. Esse fim foi adulterado. Foi adulterada a natureza e o fim da educação. E queria retirar dessa história família e igreja. O Estado superior aqui nessa história. E aí você vai ter várias lutas de vários papas. Você vai ver a luta, né, pela questão da própria escola privada, porque as escolas públicas elas passam por uma mudança substancial. Quando você estuda a história da educação, você vê o que foi acontecendo com as escolas. Elas passaram por uma grande mudança, né? Então, isso é para entender que aquele processo de secularização pensado para a família, a escola e a igreja era um grande processo que tinha 3 correntes de fundo: relativismo, materialismo e hedonismo. As grandes 3 correntes. Conduzir o homem através do relativismo a um materialismo, que é o verdadeiro totalitarismo fundamental, é o materialismo, é você perder perspectiva de eternidade. E a educação, ela tem sido colocada dentro desses moldes, né? Ou seja, é bem terra a terra o negócio. A questão não é eternidade, né? E conduzindo um homem ao hedonismo profundo, né? Porque o que importa é enquanto lhe dê prazer, né? Prazer, tudo é o prazer, o fim é o prazer, isso é o hedonismo, né? Enquanto me der prazer, senão eu abro mão, né? Ou melhor, eu rejeito, não é que eu abro mão, eu rejeito o que seja esforço, disciplina, né? Luta, né? Então nós fomos formados também dentro de uma escola que tinha já de fundo essas ideias, né? Veja que o grande Fulton Sheen, naquele livro Filhos e Pais que está ali, né, ele vai falar isso. Ele vai falar do pai permissivo. É um pai que é fruto do hedonismo e que faz filhos hedonistas. Inclusive, entre os santos, eles sempre mostram que o pior dos pais não é o pai, às vezes, que erra ou se omite. É o pai que não existe erro, é o pai permissivo. Pai e mãe, tá? São os pais permissivos, que deixam que eles façam a escolha livremente, não tem problema, né? Não tem erro, né? Talvez até notem, mas não querem intervir, né? O prejuízo é grande nas crianças, né? O prejuízo é de várias ordens, porque ele não sabe como lidar com as situações. Ele não tem dentro dele, né? Uma jovem que tentou se matar, ela não se matou, graças a Deus, né? Acabou se expressando publicamente sobre como é que foi isso, né? E o interessante de ver é que é muito semelhante entre todos aqueles que, infelizmente, ou chegaram a este fim trágico, né? Ou também tentaram. Eles dizem que eles se sentiram solitários, profundamente sozinhos. Mas às vezes em boas famílias, com amigos, uma série de coisas. Alguém pode falar assim, mas que estranho, como assim sozinho, né? Mas conforme ela vai explicando como é que foi esse isolamento, que foi não só uma perda de esperança, mas foi assim foi se distanciando da própria família, não fisicamente, foi se distanciando da família, distanciando-se de religião, então fragilizando-se. Os próprios pais, né,
não faziam caso, de exigir um certo esforço, ela fala isso. Ela perguntava, fala assim, não, meus pais nunca exigiram nada de mim. Só que ali ela não está fazendo uma análise psicológica, tá? Ela está só apresentando que nunca foi exigido nada dela. Né? Então, vai se notando que aquilo a fragilizou muitíssimo. Né? Nunca foi exigido nada. Né? Ela não suportava alguém que lhe dissesse algo contra algo que ela pensava ou queria. Tá? Ela não suportava isso. Ela não tinha um não, assim, entendeu? Ela aprendeu a rejeitar. Assim. Inclusive, chegou a um ponto que rejeitava. Né? Olha, isso é muito semelhante dos lares. Isso é descrito em várias obras belíssimas da igreja sobre a permissividade. Então, até que ponto pode chegar? O ponto da permissividade pode, em estágios graves, fazer com que o jovenzinho, bem jovem, entre em situação assim. Minha esposa é farmacêutica e bioquímica. Né? Eu me recordo, ela trabalhou 8 anos em NAPS, Núcleo de Atenção Psicossocial. Entregava remédio para pessoas que têm desordens psiquiátricas, né? De várias ordens. E uma vez eu lembro que ela mesmo disse, falou, olha, estava mostrando que os remédios mais vendidos na sociedade, eu não sabia, né? São ansiolíticos e antidepressivos. E a margem de pessoas que usam os antidepressivos e ansiolíticos, qual é a faixa etária? Ali, seus 15 a 17 anos até os 24 anos. Onde mais usam. Você pensa, 15 anos, o que é? Passou por um trauma fortíssimo? Pode acontecer. Mas está no Iraque? Você vai ver a família. Que tipo de trauma que aconteceu? Né? De alguém que lhe mostrasse certo e errado. Né? Certo e errado. Né? Olha, não, isso aqui não faz bem, filha. Né? Por quê? Por isso, isso, aquilo. Vai te fazer mal aquilo. Né? Uma vez um jovem em Caruaru, não quis interpelar na palestra e nada. Depois do intervalo, porque foi curioso, né? Era um encontro da renovação carismática, enorme, e aí eram várias tendas, e aí foi ocupado metade de uma parte de tipo de um shopping, assim, não lembro o que era, um negócio imenso que era tipo um shopping. E aí não tinha mais lugar, colocaram no estacionamento, e é onde eu acabei ficando para fazer a exposição, né? Então, quem chegasse no estacionamento que quisesse, podia chegar ali. Então, você não sabe quem é quem. Você estava no grupo, se chegou, que foi no shopping, ouviu alguma coisa, achou interessante, foi ouvir e ficou. Esse jovem chegou no final e falou, olha, eu estava de passagem aqui, resolvi ouvir. Né? E aí ele falou assim, eu sou ateu. Né? Ah, tá, tudo bem então. Eu queria, você viu que você deu o seu contato, eu posso entrar em contato com você? Eu falei, pode. Tranquilamente. Né? Você quer conversar agora? Eu falei, não, eu acho que você deve estar ocupado, eu também prefiro conversar depois. Eu falei, tá bom. Né? Mas o que chamou a atenção dele, por causa da própria conversa, foi justamente, estava falando alguma coisa semelhante a um abuso, que não é a correção, era o fato de não ter correção nenhuma. Chamou muita atenção isso dele. E ele começou a me questionar. Ele virou e falou assim, olha, primeiro começou, você não acha que gera trauma? Depende, se é injusto, gera trauma. Se é desmedido, pode gerar trauma. Quando é justo e mostra que é justo, o homem aceita quando a coisa é justa. Não, eu mereço, é verdade. Tá. Quando é com medida certa. Aí só que chegou um ponto interessante, ele virou e falou, mas e a liberdade, onde é que fica? Aí começou uma conversa muito longa sobre isso, né? Sobre os pais. Eu falei, meu caro, seguinte, eu não estou contando sobre minha experiência, eu venho estudando isso há 20 anos. Né? E o que eu te digo é o seguinte, os jovens, eles passam a odiar, com o passar do tempo, o pai ou a mãe, né, que não lhe deram regras. Isso é contado por vários deles.
Nunca lhe mostraram o que é certo e errado. Eles passam a odiar esse tipo de gente. Porque, inclusive, ele vai acabar sofrendo punições no mundo porque ele não entendia nada, ele não aprendia freio. Aí ele não sabe respeitar o outro, porque ele não aprendeu nem dentro de casa. Ele foi profundamente respeitado porque ele não teve ninguém para poder mostrar. Aí eu terminei a conversa de uma forma muito simples, mas que para ele foi valiosa. Eu falei assim, eu não sei aqui na região, não conheço a estrada, mas vou te dar um exemplo que para mim é bem claro. Eu sou da cidade de Santos, no estado de São Paulo. Entre São Paulo e Santos tem uma serra. A serra ali a gente desce Anchieta ou Imigrantes. E a Anchieta é super sinuosa. Tá? Então imagine você descer a serra de São Paulo para Santos, à meia-noite, chuva e neblina, não tendo guarda-reio, olho de gato no chão, sinalização e de farol apagado. Ele riu, né? Ele falou, falei, então, você está querendo me dizer o seguinte, que alguém que colocou placa, sinalização ali, guarda-reio, olho de gato, luz, curva sinuosa, 40 por hora, ele está me obrigando a andar 40. Ele não está me obrigando a andar 40. Se eu quiser andar 60, 80, 100, o problema é meu. Se eu quiser arrebentar o carro, eu vou apagar o farol. Eu apago o farol. Você está querendo dizer que colocar essa sinalização é uma coisa ruim? Desculpa, eu não tenho como concordar com isso. Você continua sendo livre, né, de se esborrachar. Então, eu noto que aquilo é um zelo, é um cuidado com as pessoas. Olha, aqui é curva sinuosa. O que são os mandamentos? O que são os critérios? Quer dizer, certo e errado. Você queira ou não. Agora, se eu não creio, eu quero viver do jeito que eu quiser, o problema é seu. O problema é seu. Vive do jeito que você quiser, não tem problema, entende? Consequência, a gente não precisa nem analisar. Quem quiser, vive assim, entende? Né? Então, isso é para dizer o seguinte, o pai e a mãe permissiva, eles acham que mostrar regras é uma coisa má. Então, eles são favoráveis a que desça de luz apagada, não tem que ter sinalização, vai. Desce aí e tal. É isso um pai permissivo. Não tem regras. Por quê? Porque regra remete ao autoritarismo. Regras remete à falta de liberdade, à opressão. Então, é o processo de secularização, exatamente. Só que foi introjetado para a família. A família acredita que não pode fazer desse modo. Para a gente encerrar, para ir para o intervalo, né, do almoço, depois a gente vai para as partes positivas do programa de educação de uma criança. Queria só, para finalizar, tocar numa situação aqui, né, que eu considero importante nesse momento. Né. Eu não vim aqui para dizer seja assim ou seja assado na sua casa. Eu creio nisso daqui. Né. Tentando, de alguma forma, viver isso em casa. Tentando. Não é fácil. Né? Tem acertos, tem erros. Não fui eu que inventei essas coisas, não tirei da cabeça. Né? Eu sou convertido ao catolicismo. Né? Eu não nasci na família católica. Então, as pessoas, nasceu na família católica, não sei o que tal. Não. Eu não sou filho de pais casados, sou filho de pai. Não é nem um divórcio, né? Porque a minha mãe, o meu pai biológico traiu a esposa com a minha mãe, mas só que minha mãe não foi avisada. Minha mãe não sabia que ela era outra, por muito tempo. Né? E depois minha mãe descobriu, tinha 5 anos de idade. Então, mas como que ela demorou tanto assim? Bom, porque ficava 2 dias da semana em casa, depois 15 dias fora, imaginando que era um trabalho, que ele falava que tinha. Não tenho amargura nenhuma com meu pai biológico, e muito menos com meu padrasto, que foi um verdadeiro pai, né, que depois faleceu. Mas para dizer o seguinte, ou seja, independentemente das coisas que passam na nossa vida, a verdade é sempre verdade. Ou seja, eu vi a situação que aconteceu com a minha mãe e creio no matrimônio. Eu vejo o mal, mas aprendi a reconhecer. Inclusive porque a minha própria mãe nunca falou mal contra o meu pai biológico. Quando eu já era adolescente, minha mãe me contou o motivo,
dele ter ido embora, eu fiquei tão agredido que eu, na verdade, durante um certo tempo, pensei até que minha mãe estava errada. Eu não sabia, né? Era criança. Depois eu vi que ele era mau, e aí eu fui criticá-lo. Minha mãe me chamou a atenção de uma forma tão forte. Cale-se. Mas mãe, ele fez mal para a senhora? O erro é o erro. Tem todo prejuízo à família, a minha, a vocês. Mas eu quero o bem. Eu vi coisas maravilhosas assim, naquela hora, e ela falou, e eu estou preservando o seu coração em relação ao seu pai. Então, eu tinha todos os motivos pela situação para pensar mal, querer o mal. Então eu sempre falo isso, a verdade é sempre verdade. A gente não precisa vestir carapuça, ficar agredido quando a gente vê a verdade. Né? Ou se a gente tem dúvidas sobre o melhor caminho qual é, talvez a sua forma de apresentação, Felipe, não é tão boa. Mas me chama a atenção alguns livros e tal. De repente eu vou atrás. Porque às vezes tinham professores meus que não eram tão bons. Eu tomava nota, porque eu aprendi de uma mãe que falava sempre para mim assim, não é o gosto que baseia o nosso critério último. Nossa, um dos favores que minha mãe fez à minha vida. Não é o gosto que baseia o critério último da vida. Você vai aprender na sua vida, se você for pai um dia, você vai fazer muita coisa, muito esforço pelos seus filhos. Então não é o gosto, porque o gosto a gente está cansado. Tal, né? Então eu digo isso porque às vezes o esforço de ter que ler, doloroso, entende? Né? Mas para poder fazer o bem, exige esforço. Exige tempo, entende? Para poder fazer o bem aos demais. Eu venho sempre acreditando no bem das pessoas, né? Mas é lógico que o gosto eu queria estar em casa. Ficasse lá e tal. Mas é que eu ensino para meus filhos que a gente tem que viver para a caridade também, né? Não adianta também, né? Em casa e fora, né? Em todos os lugares, né? E então, por dizer, eu não estou perdendo meu tempo, né? Mas eu espero que o tempo de você também seja ganho, no sentido assim, de buscar os materiais, talvez o bem dos futuros filhos, ou filhos já, né? Sobrinhos, netos, alunos, catequistas, né? Catequizandos, né? Dependa de certos estudos, né? Eu acredito sinceramente nisso. E todas as aulas, com todo tipo de gente que eu sempre ouvi, eu nunca desprezei nada que falavam, mesmo que parecesse absurdo. Ouvia, tomava nota. Muita coisa, eu não era católico. Eu achava a fé católica para coisa para idiotas. Eu fui criado assim. Depois de toda essa questão do meu pai, eu não ia na igreja. Eu morava do lado de uma igreja. E eu via coisas, às vezes assistia, então achava assim. E todos à minha volta ridicularizavam a religião. Eu busquei muitas outras religiões. E uma única que eu falava, não, nunca vou ser católico, isso é uma bobagem. Eu falava publicamente isso. Eu zombava e tal, né? Mas enfim, me converti, uma longa história. Mas só por dizer assim que não importa a maneira como eu exponho, importa o argumento de verdade. É só isso. Entende? O argumento de verdade. De você acolher a verdade das ideias. Né? Eu poderia fazer uma extensão de livros, mas isso é para uma outra coisa. Né? Ficaria muito pesado. Né? Como eu disse que ia terminar, eu falo isso porque eu noto facilmente isso. Eu estou habituado, já há muito tempo. Eu sou professor também, né? Então eu noto por vários motivos, né? Eu já habitualmente notar. Eu não sou inimigo de ninguém, né? Ao contrário, né? Estou querendo salvar minha alma e dos meus filhos, né? Então eu digo isso com carinho, com sinceridade, né? Os que puderem ficar à tarde, nós vamos continuar aprofundando algumas ideias para os nossos filhos. No fundo mesmo, né? Talvez alguma verdade que possa ser ensinada, transmitida, melhor dizendo, né? Possa ser ela que determine alguma mudança para uma criança. Ou para nós mesmos, entende? É isso. Eu não tenho muitas assim
expectativas. Ontem, quando eu estava aqui, né, eu não sei porque tinha um trecho da obra que eu não tinha lido, né? Aí eu fiquei um tempão ali na capela, então eu mandei um monte de foto para minha esposa. Né? Eu não preciso mentir para as pessoas, que às vezes as pessoas pensam, eles acham que eles são perfeitos. Eu nunca achei isso. Eu mandei um monte de foto para ela num trecho, que eu olhei e falei assim, olha, como falar de algo que eu creio, mas eu vi que eu estava falhando. Né? E ela me respondeu e falou assim, você aceita aquela verdade, não aceita? Eu falei, lógico. É isso que importa. Né? Peça a Deus a graça de lutar. Né? Então, nós estamos no mesmo barco. Né? Uns podem ver mais, outros podem ver menos por questão de esforço, de leitura, de um certo tempo de meditação. Né? Mas, no fundo, a gente está procurando só servir a Deus na Santa Igreja. Né? E eu espero que também os que estão aqui hoje, né, possam fazer um bem na alma das suas famílias, né? Porque aí teremos... a igreja são assim, viu? A igreja são lares, vários. Somos parte de um grande corpo, né? Alguém que se santifica transforma o mundo. Né? Então, um lar, um marido que resolva ser um bom marido, a mulher que resolva ser uma boa mulher com seus filhos, faz um bem enorme à sociedade, faz um bem enorme a todo mundo. Entende? Não é isolado, tá? Então, terminamos aqui. Na parte, então, depois do almoço, nós vamos entrar diretamente, sem rodeios, no programa de educação de uma criança, aí conforme os santos deixaram escritos aí em muitas e muitas obras. Alguma pergunta? Um comentário, né? Para a gente poder encerrar? Sei que a fome é grande, né? Sim. Ele está em espanhol, ele se chama Espiritualidade para Seglares, é espiritualidade para leigos. Né? E o que o padre Rui Marim faz é que ele vai citando várias das obras que eu trouxe ali, inclusive, e muitas outras. Né? Porque o que ele fez foi fazer um popurrí. Sabe assim, como ele pegou um monte de obras, aí para você não ter que comprar 200.000 obras, ele foi de um homem que foi lendo muito, então ele condensou numa obra. Aí é lógico que a gente tem a tentação, então eu vou ler só essa, já está bom, né? Mas não tem como, porque como ele tem um poder de síntese muito grande, mas ele acaba exigindo que você tenha que ler as obras, né? Porque, por exemplo, você lê Dom Bosco, aqui é um venerável, né? Padre Vicente Simati foi aluno do oratório de Dom Bosco, né? O livro São João Bosco, educador da juventude, né? É um venerável aqui, né? Então ele está mostrando na íntegra o que Dom Bosco fez, né? Então aqui na obra o Rui Marim não faz, ele não coloca isso. Mas às vezes ele cita uma obra, aí quando você vai comprar obra você fala, vale a pena. Sempre valeu a pena ler um pouco a mais. Sempre chega alguma nova obra sobre educação e boa, né? Que você olha e é esplendoroso, tá? Dali dos pequenininhos, tá? Que talvez possa não perceber o valor deles, porque é fininho, pequenininho. Esse daqui foi um jovem educado em casa, tá? São João Crisóstomo foi educado por uma mãe que ficou viúva aos 20 anos. Numa época que as mulheres ficavam viúvas, elas casavam novamente, tal, né? A Santa Antusa, ele é doutor da igreja e grande comentarista das Sagradas Escrituras. Esse livro, ele resolveu fazer como... Era um drama que ele via, que as famílias católicas, boa, ia na missa, confessava, mas ninguém aspirava à união com Deus, coisa mais profunda. Então aqui o que ele fez? Ele é como se fossem 3 partes. Ele tenta mostrar o problema da vanglória como o maior obstáculo da educação da criança. Depois, como é que se ensina a Sagrada Escritura para as crianças. E como educa os sentidos das crianças. É uma obra de linguagem super simples, porque está se falando para pai e para mãe. Né? Belíssimo. Né? Parece um pouco, às vezes, para quem lê à distância, né? Parece assim um pouco distante mesmo. Né?
mas é que ele segue a Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura também é distante, tem 2000 anos. Né? Uhum. Então só para não esquecer que tem certas verdades que são perenes, é o que ele quer fazer. Né? Aí ele vai, então é forte, é bonito. Né? E eu sei porque esse livro aqui, quando bate o olho, nem sabe o que tem dentro. Tá? Aqui é Santo Antônio Maria Claret. Só que aqui é o seguinte, aqui é, assim, é uma dor de outro lado, porque ele tenta mostrar um pai e uma mãe viciosa e um pai e uma mãe virtuoso. Um que leva para o inferno, outro que leva para o céu. Então ele mostra coisas reais para poder mostrar aquele que foi para o inferno. O que ele diz? Bem forte, assim, pá, pá, pum. Né? Vai ter um capítulo sobre a correção, que faz a gente se sentir muito mal, porque a gente vê que a gente corrige muito errado. Né? Então é doído mesmo, né? Porque às vezes a gente erra mesmo na correção dos filhos. Mas se a gente tem o princípio na cabeça, a gente e deseja e reza, vai refletindo, a gente vai melhorando nisso, né? Tá bom? Então por isso que uma obra pode fazer realmente muito bem. Mas independentemente disso, a gente também vai ficar em contato.